Daniel, capítulo 7. Daniel sonha com 4 monstros. Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel protege o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos: Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 animais diferentes uns dos outros que subiam do mar. O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e, em certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os pés, somente como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado: Levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. E nessas visões que eu tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas. E pisoteava tudo o que sobrava. Esse monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei um outro chifre pequeno que apareceu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre, que surgiu entre os demais, tinha olhos como os olhos de um ser humano e uma boca que falava com soberba e arrogância. O ancião idoso e o filho do homem. Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que tronos foram trazidos e um ancião pleno de dia se assentou. Suas roupas eram brancas como a neve e seus cabelos alvos como a pura lã. Seu trono estava envolvido por labaredas de fogo e as rodas do trono eram chamas ardentes. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões prostravam-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. Dos outros animais foi retirada toda a autoridade que lhes havia sido concedida. Contudo, tivera permissão para viver por um período de tempo. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens. Ele se deslocou em direção ao ancião, bem idoso, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe otorgado toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. E o seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. O significado dos sonhos de Daniel. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estava e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação: Eis que os 4 animais representam 4 reinos que se levantaram sobre a terra. No entanto, os santos de Elion, o Altíssimo, receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, por toda a eternidade. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do 4º animal, porquanto era muito diferente de todos os demais, e o mais horripilante deles, com seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro, e quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram.
O chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos humanos e uma boca que proclamava muitas palavras e todos com grande soberba. Enquanto eu contemplava o que se passava, vi que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião maior, Atik-Iomin, que é rico em dias, e todo juízo foi executado a favor dos santos de Elion, o Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos tomaram posse do reino, a eles confiado. Então ele me deu o seguinte esclarecimento: o quarto animal é um quarto reino que surgirá na terra, será diferente de todos os outros reinos passados e devorará com avidez a terra inteira, despedaçando e pisoteando povos e nações. Quanto aos 10 chifres, 10 reis se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro que será diferente dos primeiros e humilhará 3 dos 10 reis. Esse reino diferente falará contra Ilaian, o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um Idã, que é tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal se reunirá para o devido juízo e todo o seu poder lhe será extirpado e aniquilado para sempre. E assim, o domínio, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Esse, portanto, é o fim da visão. Quanto a mim, Daniel, declaro que fiquei apavorado por causa dos meus próprios pensamentos, tanto que estremeci e o meu semblante empalideceu. Contudo, guardei tudo o que vi e ouvi comigo mesmo. Daniel, capítulo 8. A visão do carneiro e do bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão impressionante, a segunda que me ocorreu, e nesta minha visão parecia que eu estava na cidade de Suzã, situado na província de Elam. Na visão, eu caminhava nas proximidades do canal de Ulai. Então, levantei o olhar e avistei diante de mim, em pé, junto ao rio, um carneiro com 2 chifres. Os 2 chifres eram longos, mas um era mais comprido que o outro. Entretanto, o mais longo começou a se desenvolver algum tempo depois do outro. Fiquei observando o carneiro enquanto ele avançava para o ocidente, a oeste, depois para o norte e para o sul. Notei um outro animal conseguir resistir-lhe e ninguém era capaz de se livrar do seu poder. Ele, no entanto, podia fazer tudo o que desejava e a cada dia ficava maior e mais forte. Enquanto eu fiquei refletindo sobre isso, de repente, um bode com um longo chifre entre os olhos veio do ocidente e do oeste, percorrendo toda a face da terra, mas sem tocar no chão. Ele se voltou na direção do carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha observado em pé, parado diante do rio, e avançou contra ele com grande furor e violência. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo com muita força e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não conseguiu reunir forças para resistir-lhe, e o bode o jogou por terra e o pisoteou. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do poder e da cólera do bode. E o bode se desenvolveu muito e cresceu forte, contudo, no auge da sua força, o seu grande chifre frontal foi quebrado, e no seu lugar lhe nasceram outros 4 chifres, também muito grandes, na direção dos 4 ventos da terra, isto é, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ocorreu que brotou-lhe também um pequeno chifre de um dos grandes chifres, e esse cresceu muito para as regiões do sul, para o oriente e também na direção de Tisbé, que é a terra magnífica, Israel. Cresceu assustadoramente, alcançou o exército dos céus e conseguiu atirar na terra algumas das estrelas desse exército e ainda as pisoteou. E ele tornava-se cada vez maior e mais forte, até desafiar o comandante desse exército quando suprimiu o sacrifício diário do holocausto oferecido ao príncipe e destruiu todo o santuário e o seu templo.
todas as honrarias foram prestadas a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder e a vitória da sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo que empreendia, e a verdade e o direito foram lançados por terra. Então ocorreu que eu vi um Kadosh, o ser angelical, que indagava a outro santo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário e a rebelião abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados. Então ouvi a resposta: todos esses eventos passarão em 2300 tardes e manhãs. Então o Kadosh, santuário, será reconsagrado. Gabriel revela a visão a Daniel. Enquanto eu, Daniel, contemplava atentamente a visão que me fora dada e procurava compreendê-la, diante de mim surgiu alguém semelhante a um guerreiro. E ouvi a voz de um ser humano que vinha da direção do rio Ulai e bradou: Gabriel, revelai a esse homem o significado da visão. Assim que ele se aproximou de onde eu estava, fiquei apavorado e caí prostrado com o rosto rente ao chão. Mas ele me acudiu e explicou-me: entendei, ó filho do homem, eis que essa visão se refere aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu com o rosto em terra fiquei atordoado, em êxtase. Então ele tocou em mim e me ergueu, e em seguida me disse: eu te revelarei o que acontecerá nos últimos tempos da ira, porquanto todos esses acontecimentos pertencem ao tempo determinado do fim. Sendo assim, os dois longos chifres que viste crescerem na fronte do carneiro representam os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo significa o rei da Grécia, e o grande chifre que lhe nasceu entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que se levantaram no lugar do que foi quebrado refere-se aos 4 reinos que brotarão da mesma nação, mas não com o mesmo poder dele. Então, no final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, todavia sua majestade não virá de si mesmo, destruirá terrivelmente sem a menor piedade e terá êxito em todas as suas pelejas, derrotará homens poderosos e exterminará o povo santo. Obstinado pelo sucesso, ele enganará muitos e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens. Destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. Contudo, ele será derrotado, mas sem a intervenção da mão humana. E finalmente, quanto à visão das tardes e das manhãs que te foi comunicada, eis que é, de fato, verdadeira. Tu, porém, sela a visão, guarda segredo por hora, porquanto tudo isso se refere ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei vários dias exausto, abatido e doente. Depois me senti melhor e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, porquanto não conseguia compreender o seu significado. Daniel, capítulo 9. Daniel intercede por seu povo. No primeiro ano de Dário, filho, que é Assuero em hebraico, Xerxes em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônio. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em panos de saco e cobertos de cinza. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de favor e misericórdia com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos.
Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes e líderes, bem como aos nossos pais e antepassados e a todo o teu povo. Ó Adonai, Senhor, Tu és justo e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertence toda a vergonha, porquanto temos chatá, ou seja, errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra ele. Não te demos ouvidos, ó nosso Yahvé Elohim, Deus eterno e soberano. Tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos desse por intermédio dos teus servos e profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na Torá, na lei de Moisés, servo de Elohim, nosso Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpri-se assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a nossa ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na Torá, na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio e ainda assim não temos buscado o favor de Yahvé, o nosso Deus, afastando-nos de nossas malignidades e obedecendo a tua Emet, que é verdade. Por isso, Yahvé preparou esse castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós, pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo em tudo que pensa e realiza. E nós, de fato, não temos obedecido a sua colé, que quer dizer sua voz. Ó Adonai Elohim, nosso Deus Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com braço forte, mediante teus atos magníficos, fizeste o teu povo conhecido como hoje se vê. Em verdade, sim, pecamos, temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, Adonai, o Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as nossas iniquidades, todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém, o teu povo, esse grande motivo de zombaria para que todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo e faz resplandecer o teu rosto com um brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu Mikedash, que é o teu templo, destruído e abandonado por Mar-Arã, amor de ti. Inclina, pois, os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve esse apelo. Abre os teus olhos e observa e contempla a ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos nossos rogos diante da tua face, acreditamos de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve. Ó Eterno, perdoa, ó Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda em oração e súplicas, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, colocando minhas petições diante de Yahvé, o meu Deus, em favor do Monte Santo de Elohim. Enquanto eu ainda falava com Deus em oração, Gabriel, o homem que eu tinha observado durante a minha visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, bem na hora do sacrifício vespertino. Então ele me orientou dizendo: Daniel, eis que vim para transmitir-lhe percepção, sabedoria e conhecimento. Assim que iniciaste as tuas orações e o teu clamor, houve uma resposta e a ordem para que eu viesse entregá-la a ti pessoalmente, pois tu és muito amado. Portanto, agora presta atenção na palavra que te declaro, a fim de que possas compreender a visão que tivestes.
70 semanas estão determinadas para o teu povo e a tua santa cidade, a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isso. Desde quando partiu o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Mashiach, o ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuá, que são semanas, e 72 semanas. Então a cidade será reconstruída com suas ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Decorridas as 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação, guerras continuarão até o último dia e assolações de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas e manjares. Em uma das principais alas do templo será do sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel, capítulo 10. Visão profética à beira do rio Tigre. No terceiro ano de Ciro, imperador persa, Daniel, também conhecido por Beltesazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, que é o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, e os braços e as pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver. Foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som do que dizia, perdi os sentidos. Entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito chamado, que quer dizer amado. Prestai, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar, e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei de pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicasse humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao seu povo nos tempos futuros, pois a visão que tivesse se refere a dias ainda mais distantes. Quando ele me disse tudo isso, prostei-me o rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar.
Eu disse àquele que estava em pé diante de mim: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo quanto vi acontecer. Estou a ponto de perder os sentidos por causa da visão que tive. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? Minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. O ser que se assemelha a um homem tocou em mim outra vez e imediatamente me senti fortalecido. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo. Sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto tu já me fortaleceste e me sinto bem. Ao que ele acrescentou: sabes por que eu vim a ti? Contudo, agora terei que retornar para seguir pelejando contra o príncipe da Pérsia. Todavia, logo que eu sair, o príncipe da Grécia virá. Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra ele, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel.